Olá, você que está nos acompanhando no portal e-cursos, bem-vindos ao curso de formatação de computador. Então, se por algum motivo você precisar formatar o seu computador, nos acompanhe nessa série de videoaulas que eu vou ensinar desde o início até a finalização da formatação instalando o Windows 7. Então eu vou mostrar para vocês aqui inicialmente o meu HD. Então eu abri aqui o Windows Explorer e vou aqui mostrar no meu computador o meu HD. Então eu tenho um HD de 1 TB e eu particionei em 3 partições. Então essa primeira partição, que é o disco local C, eu vou abrir aqui com o botão direito do mouse, propriedades. Então observe que é uma partição com sistema de arquivos NTFS, né? E ela tem 299 GB. São 300 GB, mas acaba que no final ela fica com 299. Um pedaço dessa partição fica para o sistema operacional. Tá bom? Então essa é a minha primeira partição NTFS. Vou fechar aqui. Vamos para a segunda partição. Vou clicar com o botão direito do mouse e abrir as propriedades. Então vou fechar aqui. Então selecionei e vou agora em propriedades. Então a minha segunda partição também é no sistema de arquivos NTFS e tem um tamanho de 315 GB. É a minha segunda partição. A minha terceira partição, também com o botão direito do mouse, vou abrir aqui propriedades. Tem também 315 GB e é no sistema de arquivos NTFS. Então eu vou fechar. Então observe aqui que ela não tem espaço nenhum praticamente sendo utilizado, né? Somente 503 MB. Então observe que o meu HD eu particionei em 3 partições e essas partições são partições primárias. Eu posso fazer até 4 partições primárias no meu HD. Mais que isso eu não posso. Eu posso fazer 3 partições primárias e uma 4ª partição estendida ou partição lógica, que eu posso fazer mais partições, até, se eu não me engano, 24 partições lógicas. Mas não precisa, você precisa fazer pelo menos 2 partições primárias no seu HD, no sistema NTFS, que eu vou mostrar como fazer isso aí, tá? Eu vou fechar aqui o meu Windows Explorer e vou mostrar de outra forma para a gente observar. Então vou clicar no botão iniciar, eu venho aqui em computador com o botão direito do mouse e já vou abrir propriedades. Não, desculpa, eu vou abrir aqui gerenciar. Então vamos clicar e abrir em gerenciar. Ele está processando. Deixa eu ver se ele já abriu aqui. Pronto, então já abriu a nossa janela. Então aqui eu venho em gerenciamento de disco. Então eu vou clicar e agora vão aparecer os meus discos aqui. Está carregando as informações. Pronto, então aqui eu tenho uma partição, que é a partição com a letra C, é onde está instalado o meu sistema operacional. E aqui está o sistema NTFS. E vou abrir mais aqui, uma partição primária, está aqui, tá bom? A minha segunda partição, que é a partição K, olha, à medida que eu vou clicando aqui, ela vai selecionando aqui embaixo, Então, a minha segunda partição é da letra K
e também é uma partição primária, tá vendo aqui? Pronto. A minha terceira partição, tá aqui, já foi como uma partição lógica, né? Eu poderia ter colocado ela como primária, tá? Mas eu coloquei como partição lógica, então tá aqui, tá? E uma quarta partição que foi reservada automaticamente pelo sistema, tá? De 100 megas, ó. Tá certo? Então você precisa de pelo menos 2 partições primárias quando você for fazer a formatação para instalar o seu sistema operacional. Tá bom? Então, nós vamos agora fechar isso aqui e eu vou mostrar para você como você deve fazer. Mas antes de você particionar, uma outra observação, deixa eu abrir de novo aqui o Windows Explorer e clicar aqui em computador. Então eu vou fazer a partição ou o particionamento dessa minha partição que está vazia, tá? Como é um treinamento, eu vou utilizar essa partição vazia. Poderia fazer nessa partição, como também poderia fazer nessa outra partição. Então essa partição C está instalado o meu sistema operacional, o Windows. Nessa partição K estão os meus dados, tá? Então por isso que eu tenho que ter 2 partições. Uma é para o sistema operacional e para os programas em geral, e a segunda é para armazenar os meus dados, as minhas fotos, os meus documentos, os meus vídeos. Então eu deixo sempre na segunda partição, porque se por algum motivo eu perder o sistema operacional, né, corromper o sistema operacional, eu não tenho risco de perder meus documentos, porque eles estão na segunda partição. Depois eu posso somente instalar novamente o sistema e os meus arquivos estão protegidos. Agora, se meus arquivos estiverem na mesma partição do sistema operacional, eu corro o risco de perder minhas fotografias, perder meus vídeos, perder tudo, tá? Todos os dados que eu tiver armazenados no computador, tá bom? Então, eu não posso ter somente uma partição, ou não posso ter 2 partições e os dados, né, na partição onde tiver o sistema operacional. Porque se eu precisar formatar ou se corromper essa partição aqui, eu posso perder os dados. Então meus dados ficam sempre na segunda partição. Eu posso, como eu falei, particionar qualquer partição dessa, tá? No caso, se eu tiver um HD numa única partição e eu quiser fazer essas 3 partições aqui, já com o sistema operacional instalado, eu posso fazer. Mas antes de fazer a partição, o particionamento, eu tenho que desfragmentar o meu HD para não ter o risco de corromper o sistema instalado ou de perder alguns dados. Então eu tenho que selecionar a partição ou o HD e com o botão direito do mouse eu clico aqui em propriedades. Aí vou abrir aquela nossa janelinha novamente. Agora eu vou aqui em ferramentas. E aqui em ferramentas eu vou clicar em desfragmentar. Então eu tenho que desfragmentar, porque os meus arquivos estão gravados no HD separados, tá? Eles não estão em dados contíguos, um juntinho do outro. Não, eles estão separados, estão espalhados nas trilhas, né? Nos setores. Então, para particionar, eu tenho que primeiro mandar desfragmentar. Tá bom? Então, tendo feito a desfragmentação,
eu vou cancelar aqui, que eu não vou fazer agora. Aí eu posso particionar meu HD, tá? Então vamos nessa aqui, por exemplo, essa partição, selecionei, botão direito do mouse, propriedades. Aí aqui nessa janela eu clico em ferramentas. E agora eu clico em desfragmentar agora. Então vamos clicar. Vai abrir uma outra janela, tá aqui, e nunca foi feito o desfragmentação, né? Nunca foi feita a desfragmentação das minhas partições, né? Então, por exemplo, eu vou particionar essa aqui, eu seleciono ela e mando desfragmentar. Então aqui, ó, desfragmentar o disco, ou seleciono com o botão direito, tá? Vamos ver aqui, e vou mandar desfragmentar aqui, ó. Então, ó, começou a desfragmentar, tá? Como não tinha nada gravado, ele está aqui, ó, em 0% fragmentado. Então ele não precisa ser desfragmentado, não tem nada gravado. Agora esse outro aqui, por exemplo, ó, eu selecionei ele e vou mandar desfragmentar. Então ele está começando a fazer a análise. Depois de analisar, ele vai desfragmentar. Com isso ele está juntando todos os dados, tá, nos setores próximos, para não ter o risco de eu perder algum dado quando eu particionar essa partição ou o meu HD, né? Quando eu tiver apenas um HD sem particionamento. Então ele está fazendo aqui a análise. Agora ele começou a desfragmentação, tá bom? E aí você espera, porque dependendo do seu HD, pode demorar um pouco, tá bom? Então eu vou aqui parar a operação, mas você continua. Pronto, então parei a operação e vou fechar. Então vamos supor que foi feita a desfragmentação do meu HD ou da partição que eu queira reparticionar. Então vou fechar aqui agora e vou mostrar para você primeiramente um programa EASUS. Tá? Você pode também usar um outro programa do Linux, mas vamos usar o EASEUS. Então tá aqui, digitei EASEUS, vou dar um Enter. E agora nós temos o EASEUS Partition Master. Pode ser aqui no link do Baixa Aqui, pode ser direto lá no site do EASUS. Então vamos direto lá no site do fabricante. Vamos clicar aqui e vamos fazer o download do programa. Então tá aqui. Serve para recuperar dados perdidos, né? E aqui para particionar o HD. Então vou clicar aqui no link Disk e Partition Manager. Então vamos lá. E agora eu vou clicar aqui em Download. Então é um programa grátis, freeware. Então vamos fazer o download. Vamos clicar para fazer o nosso download, né? Então tá aqui, ó, EASUS Partition Manager. Então vamos fazer o download. Vou botar lá na minha partição em Downloads. Então downloads, e vou botar um nome aqui para depois eu encontrar fácil. EASEUS. Pronto. Então tá aqui. Vamos salvar na pastinha. Tá? Aqui em cima está fazendo download. Eu vou exibir o download. Falta 1 minuto.
Pronto, concluído o nosso download, agora eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou mandar abrir pasta. E aqui está o nosso programa na nossa pastinha EASUS dentro da pasta Downloads. Vou selecionar ele com o botão direito do mouse e mandar executar como administrador. Ele pergunta se eu desejo permitir, eu falo que sim. Agora vamos fazer a nossa instalação, né? Então aqui eu aceito. Ele está falando que será instalado o programa. Ok. E agora eu vou dando o Next. Então vamos lá, Next e Next. Não vou querer aqui fazer o update, né, que é a atualização, e vou deixar criar um ícone no desktop. Next. Então está sendo instalado o EASUS. Ok. Então ele pede aqui para registrar um e-mail, mas eu não vou querer registrar. E se eu deixar marcado aqui, ele irá inicializar já quando eu clicar em terminar aqui, Finish. Então vamos concluir. Pronto. Então aqui já abriu o nosso EASUS, a interface. Deixa eu fechar aqui o nosso... Não, vamos mostrar aqui, lembrando que eu vou particionar essa partição, tá? Que está vazia. Então, vamos novamente no nosso EASUS e vou clicar aqui em Partition Manager. Pronto, aqui ele já fez a leitura das minhas partições e a partição que nós vamos particionar é essa aqui, né? Vamos reparticionar, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui agora? Então eu vou, já que eu tenho a partição criada, eu vou redimensionar ela aqui, ó. Eu poderia deletar essa partição e criar novamente, como poderia também formatar, tá? Mas eu vou aqui redimensionar. Então vou clicar em redimensionamento e aqui eu vou colocar o tamanho da partição. Então ela tem aqui, ó, uma partição de 323 megas, 335 bytes. Então, ou melhor, 323 gigas e 335 megas, né? Então 323 mil megabytes, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui uma partição de 100 megas, por exemplo. Então vou tirar aqui 223, vou botar aqui somente 100. Pronto. E vou mandar criar, né? Então vamos lá, vamos criar. Deixa eu ver se eu peguei a partição correta. É essa partição aqui, tá? Então ela está selecionada corretamente. Então vou mandar OK. Pronto, então a nossa partição, que tinha 315 GB, agora ficou com 97,99 GB. E sobraram aqui, ó, 217 GB não alocados, ó, unallocated, tá bom? E agora eu vou criar uma outra partição com essa aqui que não está alocada. Então ela está selecionada agora. Eu vou agora clicar em criar, tá? Então observe aqui, ó, aqui aquela minha terceira partição. Então agora ela ficou somente com 97 gigas. Ela é uma partição lógica, tá? E eu vou criar agora uma outra partição lógica. Então eu posso criar
inúmeras partições lógicas, tá bom? Se eu não me engano, até 24 partições lógicas. Primárias eu posso criar apenas 4. Então, vamos lá na nossa partição, vou selecionar ela e vou clicar em criar. Então eu deixo no sistema NTFS, tá? Eu posso colocar aqui o nome da partição, vamos botar aqui formatar, por exemplo, qualquer nome, e a letra eu posso deixar automática mesmo. Eu posso escolher qualquer letra, mas eu vou deixar a próxima letra na sequência que ele vai colocando. E como já é uma partição lógica, aqui ele já fica como lógico, ó. Ele não vai deixar eu selecionar. O tipo de sistema aqui eu posso colocar FAT, FAT32, NTFS para o Windows e ST2 e ST3 para Linux, mas eu vou deixar em NTFS, é uma partição de sistema mais atual, tá? Então agora eu vou clicar em OK. Pronto, então já temos a nossa partição, ó. NTFS, o nome dela é formatar, a letra é J e ela tem 217 GB. Agora eu tenho que mandar aplicar, porque essas duas partições aqui estão pendentes ainda, tá? Elas não foram finalizadas. Então agora eu vou mandar aplicar. E observe que eu tenho 3 partições, eu vou ficar com 4 depois de aplicar. Então vamos mandar aplicar. 2 operações corrente pendente. Então aplicar as mudanças agora? Sim. Então está fazendo já as alterações. E observe aqui, ó, que já apareceu a 4ª partição. Então as 2 operações foram executadas com sucesso. Então vamos dar OK aqui. Pronto, ele fez uma releitura e aqui ele está mostrando agora as 4 partições já concluídas, né? Mais uma 5ª partição que é reservada pelo sistema. Então aqui, ó, vou minimizar e observe agora que nós temos 4 partições. A última foi criada, foi essa aqui. Vamos com o botão direito do mouse, abrir propriedades e observar que ela tem 217 GB no sistema NTFS. Tá ok? Então dessa forma eu particiono o meu HD utilizando o EASUS, tá bom? Então vou fechar aqui o EASUS, tá? Vou fechar aqui também o EASUS, tá? Então vou fazer até o seguinte, eu vou desfazer esse particionamento. Então vou fechar aqui o EASUS, vou fechar meu Windows Explorer, vou fechar a minha janela de download, vou fechar aqui as minhas abas de download também. Vamos então reverter aquele particionamento. Então vou no botão iniciar. Aqui já está o EASUS, mas se ele não estiver, você digita aqui em pesquisa EASUS, já aparece lá em cima, ó, quando eu começo a digitar. Então eu vou abrir o EASUS, vamos clicar. Ele pergunta aqui se eu quero permitir o firewall do Windows que está fazendo esse controle. Eu digo que sim. Abriu a interface. Vamos clicar aqui em Partition Manager. E aqui é a interface de particionamento. Então vamos pegar aqui agora e vou selecionar a partição que eu fiz e vou deletar. Ele pergunta se eu tenho certeza que quero deletar a partição. Eu digo que sim, ok. Então deletou, está aqui. E agora vou
deletar a outra partição, tá? Da letra P. Então selecionei e vou agora deletar. Pergunta se eu tenho certeza, novamente, né, que vai deletar a partição. Eu digo OK. Pronto, então deletou, tá? Então eu estou agora com uma partição livre. Vamos abrir o nosso Windows Explorer. Vamos lá abrir o computador. E ela ainda aparece aqui porque eu não mandei aplicar lá as operações no EASUS. Então vamos aqui no EASUS e vamos aqui agora em aplicar para concluir a operação. Então ela fala que tem duas operações pendentes e pergunta se eu quero aplicar as mudanças agora. Eu digo que sim. Pronto, OK, ocorreu com sucesso. E observe que aqui em cima agora eu só tenho duas partições, tá? Porque essa outra aqui, ó, ela está lá, mas ela fica invisível, porque eu deletei ela. Mas eu não perdi, ela está aqui. Então, aqui, ó, no meu computador só tem agora duas partições. A terceira partição não aparece, tá? Então, vamos voltar lá de novo e vamos recriá-la. Então selecionei aqui o espaço não alocado e vou agora mandar criar uma partição. Agora observe que eu tenho a opção aqui de mudar o tipo de sistema. Então vou botar aqui novamente o nome de formatar. É o nome da minha partição que eu vou criar. E vou escolher o sistema primário, tá? Pronto. Então eu posso criar até 4 partições primárias. Eu deixo a letra selecionada já automaticamente. E aqui o sistema também eu deixo em NTFS. Então eu posso criar para o Windows em FAT32 e NTFS. Você deixa em NTFS. Se eu for colocar o Linux, aí eu uso ST2 ou ST3. Como vamos colocar o Windows, vamos deixar em NTFS. Tá bom? Pronto. E aí eu vou deixar com o tamanho da partição, né? Então vamos ver aqui, alocado. Não, vou pegar aqui, ó, com o mouse e vou arrastar. Vou colocar toda a partição. Tá bom? Então deixei 0 aqui em cima, antes, e deixei 0 aqui em depois. Before, after. E botei toda a partição. E vou clicar agora em OK. Pronto, então ela já apareceu aqui. Agora eu tenho que mandar aplicar. Então vamos aplicar. Então ela fala que tem uma operação pendente e pergunta se eu quero aplicar agora a mudança. Eu falo que sim. Está criando a partição. Observe que ela já apareceu aqui em cima, ó. Tá bom? OK, foi com sucesso. Pronto. Então já temos agora aqui, ó, 3 partições primárias e mais a partição reservada pelo sistema. Tá certo? Então dessa forma você particiona o seu HD utilizando o EASUS. Na próxima aula eu vou mostrar como você vai particionar o seu HD utilizando o Gparted do Linux, tá? É o que eu uso. Eu não uso o EASUS, eu uso o Gparted do Linux. Mas o EASUS também é muito bom, tá bom? Então eu vou fechar aqui, vou fechar o meu Windows Explorer e vou fechar o meu EASUS. Tá? Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira videoaula do curso de formatação de computador e continue nos assistindo no portal e-cursos. Um forte abraço.